Olá, queridos. Para a jornada da transformação de hoje, eu quero dizer uma coisa muito importante. Você não está sozinho na jornada da transformação. Deus tem um especial interesse em te ajudar nessa jornada. É do interesse de Deus que você cresça. Paulo fala no finalzinho do capítulo 1 aos Colossenses, dizendo que todo homem deve ser apresentado a Deus perfeito. Aí ele dá o exemplo dele mesmo e diz assim: por isso mesmo eu me esforço com todas as forças. Só que ele diz assim: conforme a sua força, ou seja, a força do Espírito de Deus que atua poderosamente em mim. Ou seja, Paulo está dizendo que apesar do esforço pessoal que ele tem para ele se tornar aquela pessoa perfeita em Cristo, ele conta com uma força poderosa que atua dentro dele, que é o Espírito que Deus nos deu. Porque Deus tem interesse nesse crescimento. Ele quer que nós sejamos à semelhança do seu Filho. Porque no final, queridos, nós vamos herdar o reino de Deus, nós vamos habitar no céu perfeito. E nesse céu perfeito só pode haver pessoas perfeitas. O que a teologia reformada coloca de que a nossa total transformação só aconteça na glorificação, quando nossos corpos corruptíveis forem desfeitos e recebermos um corpo incorruptível. Isso está registrado por Paulo no 1 Coríntios capítulo 15. Mas existe uma jornada a ser feita aqui. Aqui é o nosso deserto. Lembra de Israel que precisou passar 40 anos no deserto para aprender a ser povo de Deus antes de entrar na terra prometida? O nosso deserto aqui é para a gente aprender a ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque a nossa jornada de transformação aqui, ela também é uma jornada da missão de Deus, onde Deus quer anunciar Cristo através da igreja. Por isso, esse mesmo Paulo, a qual citei em Colossenses, dizendo que ele se esforça, mas com a força e o poder que vem de Cristo, né, que vem do Espírito, para a sua transformação, ele também diz que a esperança da glória de Deus é que o mundo veja Cristo em nós. Ou seja, a nossa jornada de transformação, o nosso processo de transformação, nosso crescimento espiritual para se assemelhar a Jesus é a forma de Deus fazer missão no mundo, para que as pessoas todas vejam as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus em nós, para que as pessoas vejam que pertencer à fé em Cristo Jesus é um outro estilo de vida, é uma outra proposta, é uma outra cosmovisão. Não tem como nós começarmos o discipulado, né? Não tem como nós começarmos a ser discípulo de Jesus, seguir Jesus e permanecer a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, a mesma linguagem, né? Com os mesmos vícios. Não faz sentido, porque a gente não se diferencia de mais ninguém. E uma das coisas que vai ficar muito claro no final dos tempos, segundo os profetas, é de que vai ser muito distinto entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então nós precisamos sim nos esforçar, como Paulo está dizendo no primeiro capítulo de Colossenses, no versículo 29, temos que nos esforçar, mas com a força que vem do Espírito Santo, porque Ele quer nos ajudar nesse processo. Porque de nós mesmos a gente não tem essa força toda. A carne é fraca, lembra? Mas o Espírito é que vivifica. A força está no Espírito, esse Espírito que o Senhor colocou em nós e nos ajuda dia após dia a crescer à estatura da plenitude de Cristo, como Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 13 em diante. Ele quer que a gente cresça, ele tem um interesse especial nisso, para que nós sejamos luz no mundo, sal na terra e as verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo nesse mundo. Então, conte com a ajuda do Espírito Santo, conte com a ajuda de Deus na sua jornada de transformação. Amém? Que Deus abençoe.